Alexandrinho, qual que é o seu personagem favorito da Marvel Comics? Ó. Travou, deu pane no Ale. Ficou ruim, cara, porque o Conan voltou pra Marvel. É verdade, agora o Conan da Marvel de novo. De novo, cara. Bom, então tirando o Conan, qual que é o seu personagem favorito? Com certeza, entre os meus favoritos está o Wolverine. Não, cara, o meu é o favorito. Certeza. Absoluta, não, isso é cravado. Desde molequinho, cara, foi o primeiro quadrinho de super-herói que eu pedi pra minha mãe comprar, porque quando eu vi ele no desenho dos X-Men que passava na Globo, eu me apaixonei pelo personagem. Uma das coisas que eu mais gostava de fantasiar na infância eram as garras dele, que eu colocava lápis no meio das mãos assim, ó, e ficava brincando de xim, tá ligado? Aquele negócio. Meu sonho, que eu não realizei ainda, um dos meus sonhos de infância... É um cosplay de Wolverine. Exatamente, é ter pelo menos uma carrinha que seja, Alexandrinho. Nunca tive, mas eu adorava imaginar isso na infância, cara. CCXP 2019, Bruno de Wolverine. Olha, seria um feito e tanto na minha vida. Começa o lobby aí, galera. Eu adoro o personagem, cara, adoro. Inclusive, de todas as mensais que eu acompanhei em vida, as que eu mais tenho em casa é também do Wolverine. Nossa, Bruninho, quando eu era moleque, as coisas que saíram do Wolverine, eu era doente, porque saiu a fase do John Byrne, os X-Men, depois saiu a minissérie do Wolverine desenhada pelo Frank Miller. Sim. Aí quando saiu a revista solo, tinha a fase do Caolho, era espetacular, cara. Que é do Chris Claremont, do Chris não Claremont, é? Do Chris Claremont, pode crer. Eu amava o personagem. Aliás, a do Frank Miller também é do Chris Claremont, sim, né? sim. Chris Claremont sabe escrever o Wolverine como poucos, né, cara? Mas Wolverine realmente é um personagem... E tanto dentro da Marvel, porque ele não é tão antigo quanto, por exemplo, o Capitão América, o Homem-Aranha, o Thor, etc. Ele é bem mais novo do que esses, mas ele alcançou uma popularidade muito maior do que todos esses, né, cara? E dentre as principais histórias do personagem, sem dúvida, está o velho Logan, do Mark Millar e do Steve McNiven, que logo que foi lançada já entrou para esse patamar de principais histórias do personagem, apesar de se passar numa cronologia à parte, né? Curiosamente, Bruninho, diziam que o grande clássico do Wolverine seria o Origem, que pode crer. finalmente, depois, sei lá, de 30 anos de personagem, revelaremos qual é a origem do Wolverine. Apesar do Arma X já ter mais ou menos pincelado isso com a origem dos poderes. Exato. Né? E o Arma X é foda pra cacete. Arma X se tornou um clássico soberbo. Sim. O velho Logan também. E o próprio Origem, não que seja uma história ruim, mas é uma história um pouco menor dentro do panteão do personagem. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então ela foi escrita com essa pretensão mesmo de se tornar um grande clássico. Extremamente pretensiosa. Olha só. Aliás, essa história da popularidade dele, muita gente discute que o passado dele ser envolto nessas brumas de mistério foi o que garantiu a popularidade. Porque era muita discussão em torno de quem era o Wolverine, o que ele fez, de onde ele veio. Então falando de décadas, com uma pincelada aqui e outra ali nas histórias do X-Men, depois na revista solo, e ninguém sabia de fato. Isso promoveu, dentro do fandom, muita discussão. Quando revelaram, meio que quebrou a magia, sabe? Ainda mais revelando de uma forma não tão à altura do que todo mundo imaginava que pudesse ser, né? A minissérie até que é boa. A minissérie é boa, mas depois veio aquela mensal, Wolverine Origem, que era um fiasco, né? Foi muito fraca. E aí acabou com a graça de tudo, né? Dá vontade até de pedir pra Marvel, apaga aquilo lá e cria outro passado pro Wolverine, né? Porque ele não tinha implante mental, tá resolvido. Exatamente, fala que lá é um implante mental, é tudo mentira, entendeu? Porque do Arma X pra frente ele sabia, do Arma X pra trás que não sabia, e é daí que estraga a coisa, né? O velho Logan na época saiu com uma pretensão grande também. Mark Millar alardeou aos 7 ventos que era o Batman Cavaleiro das Trevas do Wolverine. Ele saiu fazendo a estratégia errada dele. Ele saiu fazendo esse marketing. Talvez ele simplesmente quisesse dizer que é o Wolverine do futuro como é o Batman do futuro. Isso mesmo, o Wolverine velho como é o Batman velho. Talvez ele quisesse. Só que quando a galera leu, todos aqueles contornos geopolíticos que tem no Cavaleiro das Trevas estavam ausentes aqui. Totalmente ausentes. Aí gerou decepção. Sim, porque o pessoal não só fez a associação com relação a ser um personagem idoso num futuro alternativo. Não, fez associação de qualidade também. Não que a obra seja ruim, eu adoro, velho Logan, eu amo mesmo, só que não chega nem aos pés do Batman Cavaleiro das Trevas. Então, na época, isso prejudicou um pouco a imagem do velho Logan,
que aos pouquinhos, né, saiu em 2008, aos pouquinhos foi se apagando e tal, e hoje se tornou um clássico do personagem. Clássico, merecidamente. Que é uma grande aventura. Bruninho, ele deveria ter dito Wolverine Encontros Imperdoáveis. Isso, mano, que aliás, Ale, tem uma entrevista nessa edição da Salvat com o Mark Millar no final, trechos de uma entrevista, em que ele declara que foi essa a inspiração. Inclusive, cara. Perfeito. Ele falou assim, eu queria escrever uma história que tivesse um personagem que já foi muito poderoso, já foi um grande casca-grossa e que tá aposentado por motivos que ninguém sabe e não é mais perigoso. Igual ao Clint Eastwood lá dos Imperdoáveis. Pois é. Era essa a ideia. Tanto que ele desenha, o Steve McNiven desenha o velho Logan aqui até um pouquinho parecido com o todo o início, Clint Eastwood. Todo o início com ele num local distante, né, numa fazenda distante, sem ter contato e tal. Ele meio em desgraça mesmo, vivendo uma vida que você fala, nossa, cara, esse é o Wolverine? Né? Quando você pensa no Clint Eastwood, nos Imperdoáveis, falando, esse é o mesmo cara que tava lá na trilogia do dólar e tudo, esse é o cara? Mas depois a história toma outros rumos. É uma história muito bacana. Ele fez com o Steve McNiven, que é parceiro dele no Guerra Civil. Eu adoro o traço dele. Aqui tá picando. Tá picando. E começa a história com o Wolverine num futuro de 50 anos à frente do universo Marvel. E logo na primeira página... zoado, hein? Então, logo na primeira página, você descobre que tudo que podia acontecer de ruim aconteceu. Tem até um textinho aqui que é ótimo, que é a abertura, página de abertura do gibi. Ninguém tem noção do que aconteceu na noite em que deram cabo dos heróis. A gente só sabe que eles sumiram. O mal triunfou e os vilões têm mandado e desmandado desde então. O maior mistério de todos é o destino de Wolverine. Alguns dizem que ele se feriu como nunca antes, outros que se cansou da luta e se aposentou para levar uma vida mais simples. Seja como for, faz quase 50 anos que ninguém ouve a voz de Logan ou mesmo vê suas garras. Hoje, ele mal seria reconhecido pelos seus inimigos. Tem 3 futuros do universo Marvel que são absolutamente impensáveis e distópicos. Esse daí... é um deles. Dias de um Futuro Esquecido. Sim, que total. é muito zoado. E o futuro do Maestro, nas histórias do Hulk. Sim, verdade. Que também é muito zoado. Muito bom. Além, existem outros, como por exemplo, Justiceiro Massacre Universo Marvel. Sabe essas coisas? Aquele O Fim. Teve Quarteto Fantástico, o Fim, X-Men, o Fim, Ruínas. Teve, nossa, Ruínas é zoado, né? Também. O 2099. A Marvel gosta de escrever futuros desgracentes, mas esses 3 são os melhores, sem dúvida, né? O que aconteceu, galera? É dito aqui que os vilões uma hora se ligaram de que quantos de nós existem para cada herói? É cerca de uma proporção de 20 para 1. E se todos nós fizéssemos uma união e bolássemos um plano para atacar ao mesmo tempo e dedicando cada vilão ao super-herói certo. Ou seja, você vai enfrentar aquele que você tem vantagem, tá ligado? E assim foi. Eles arrebentaram com todos os super-heróis. Geral. Arrebentaram. E com o Wolverine eles fizeram uma parada, cara, que quando revela na história, mano... você fica de cara. Você fica... Não vamos contar. Não vamos contar. Você tem que ler. Aliás, o link dela vai estar na Amazon, porque a Panini acabou de relançar em capa dura. É verdade. A Panini relançou. Edição bonita, né? Até então só tinha saído na revista mensal. Saiu da 57 a 64 aqui no Brasil. Que eu comprei tudo em banca, eu li na época, pirei. Depois saiu essa edição da Salvat e agora essa capa dura que tá na descrição. Então nós não vamos dar spoiler. Mas acontece uma parada que quem leu tá ligado. Quando revela na história... é muito chocante, Alexandre. É muito chocante. E é muito bom. E o Wolverine, por conta dessa coisa que aconteceu, ele decidiu nunca mais usar as garras dele. Usar os poderes. Ele tá recluso. Exatamente, ele se naquela retira. Naquela fazendinha que eu falei lá. Consegue uma família, ele tem uma esposa e 2 filhos, e tá vivendo de boas, pagando aluguel para os descendentes do Banner, que dizem que a radiação gama deixou ele biruta, maluco, e ele virou um super vilão. O Hulk no futuro é um super vilão e dos piores, inclusive. E ele reproduziu com a mulher Hulk, com a prima dele, que ele fala que é a única que aguentaria o tranco para gerar a prole. E tem a gangue do Hulk que fica pegando as coisas e ele só apanha os caras e nunca saca as garras. Até que vem o Gavião Arqueiro, um sobrevivente que tá cego, também muito triste, que ele fala assim, não sei por que não me mataram. Mataram logo nos primeiros minutos da batalha o Tony Stark, o Steve Rogers, o Thor, todos eles foram eliminados de primeira.
eu acho que os vilões não me consideravam grande coisa. Grande ameaça. Uma grande ameaça e me deixaram vivos. Deixa esse cara aí. Deixa esse cara pra lá. Só dispara a flecha. Então, e ele precisa levar uma encomenda secreta de um determinado pedaço do país até outro, bem longe. São 5.000 quilômetros que eles vão rodar de carro. Aí a história se transforma num road movie, né? Num road story. Uma road trip. Né? O Wolverine, ele precisa de ajuda. Como ele tá cego, ele fala, eu vou dirigir, mas você tem que me guiar. Você vai ser o meu mapa, meus olhos. E oferece, o Wolverine, como tá precisando de dinheiro pra pagar o aluguel pra gangue do Hulk, topa aí, né? E ao longo da história, mano, é muito divertido que você vai ver Tiranossauro que a humanidade pegou da Terra Selvagem e trouxe para cidades todas destruídas. Aí o Mark Miller vira Mark Miller, né? Vira Mark Miller, exatamente, fazendo um massaveísmo profissional, né, cara? É isso, Ale. Ele bota... Massaveísmo profissional, eu amei isso. É isso, mano. Ele bota os tiranossauros com o simbionte do Venom. Ele pega todos os topeiroides daquele vilão do Quarteto Fantástico, do Topeira, e fala que quando a população da Terra atingiu 8 bilhões de pessoas, eles saíram debaixo da Ilha Monstro lá. Isso, e dizimaram a população. Então tem esses toperoides também. Tem a gangue de motoqueiro fantasma, os caras com a moto do motoqueiro fantasma. Tem muita coisa legal. Tem uma hora que eles passam num ambiente que chama a Queda de Pin. E o Logan pergunta, por que chama a Queda de Pin esse lugar? Ah, você já vai ver. Aí quando revela, tá o esqueleto do gigante, mano. Puta que pariu do Hank Pym, tá ligado? O esqueleto dele. E os caras fizeram um buraco no crânio pra poder passar, virou um túnel. Porque ele caiu no meio de uma estrada e virou um túnel e tal, e você tem que passar por lá. É muito da hora. Tem um lugar onde tá o martelo do Thor, que as pessoas ficam adorando em volta do martelo caído lá, porque ninguém mais levanta. Um estado foi dominado pelo Caveira Vermelha, outro pelo Doutor Destino, outro pelo Hulk, outro pelo Rei do Crime. Cada vilão tá tomando conta de um lugar. Estado diferente. E a gente sabe que alguns até brigaram entre si. Tipo, o Rei do Crime deu um jeito de matar o Magneto pra tomar controle do lugar e tal. E aí a trama toda se desenrola. Não termina nada bem pro velho Logan, mas é uma grande história. Agora cabe dizer que era uma história fechada. Fechada, né? Acabava aqui. Você lia do início ao fim essa edição e você compreendia tudo. E eu não sei se existia interesse ou pretensão da Marvel de retomar esse velho Logan. Mas aqui nos bastidores aconteceu uma coisa. A Fox decidiu fazer em 2016 o filme Logan. Diferente, um novo filme do Wolverine com um personagem diferente do que as pessoas, do que o público geral estava habituado. Ia se inspirar muito aqui. Mas eu acredito que lá na editora, no editorial da Marvel, eles pensaram assim, olha, nós vamos capitalizar só em cima da minissérie? Não. Vamos trazer o velho Logan de volta numa revista regular. Aproveitaram que estava rolando a saga Guerras Secretas e modificaram todo o status quo da Marvel. O Wolverine tradicional morreu. Aliás, eles capitalizaram em cima disso também, né? Porque morte de personagens sempre vendem. Mataram o Wolverine tradicional, o nosso mundo agora tá sem um Wolverine, hora perfeita para incluir o velho Logan na cronologia. Exato. Né? Os universos estavam sendo destruídos, o multiverso, na saga Guerras Secretas. Um novo mundo estava sendo reconstruído com frações de cada multiverso. E deram um jeito de trazer o velho Logan desse universo destruído e colocaram lá no mundo bélico das Guerras Secretas. Foi o lance que eles fizeram. Isso em 2015, antes de estrear o filme, né? Claro, antecipando o filme e tal. Isso saiu aqui no Brasil em mensal própria. O velho Logan da Panini, em 4 partes. Exato. A primeira minissérie, Bruninho, ainda em paralelo a Guerras Secretas, porque foi uma minissérie, né, inicialmente. Sim, exato. Ela foi escrita pelo Brian Bendis e saiu junto lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também. Era um tie-in, né? Era um tie-in. Era um tie-in de Guerras Secretas. Escrita pelo Brian Michael Bendis, desenhado pelo André Sorrentino, e foi do volume 1 a 5, que a Panini publicou aqui em 4 edições, tá? Certinho, em 4 edições. Tem alguns outros especiaizinhos aqui no meio dessas revistinhas, né? Histórias secundárias e coisas. Quando terminou, o velho Logan estava incluído no mundo, no nossa cronologia. Só que a história aqui é muito chata, gente. Olha, não é massaveísmo profissional. Não é, cara. Tá longe massaveísmo amador. Cara, o Brian Michael Bendis parece que tá sem vontade de fazer isso daqui. Falaram pra ele, nós temos que justificar a entrada do velho Logan na nossa cronologia. Dá um jeito aí, se vira, faz um esquema. E aí ele bota ele passeando em vários pedaços desse mundo bélico do Guerras Secretas. Ele não faz nada, ele só vai de um lugar a outro do mundo bélico, não faz coisa nenhuma e no final um clarão branco surge, como se as Guerras Secretas tivessem acabado, e ele tá em Nova York. Sim. Eu ganhei uma segunda chance de vida, porque por conta do que aconteceu no final daqui, ele estava totalmente desiludido e tal, ele ganhou uma segunda chance de vida. Se essa minissérie não existisse, não faria nenhuma diferença para a trajetória do personagem. Nenhuma. Bastava um quadro
te juro por Deus, um quadro falando assim, ó, então, por causa das Guerras Secretas, o velho Logan agora está no nosso mundo. Ponto. Acabou, velho! Porque aqui, é muito cara, chato, velho. o que motiva a trajetória dele, que é o raio da cabeça do Ultron que ele encontra... Logo no primeiro volume, né? Logo no primeiro volume, primeiro lugar, não é concluído. Não serve pra nada. Serve pra nada. Serve Ele pra vai nada. andando de um lugar pro outro, Boninho. Um lugar pro outro, enfrentando um monte de coisa. Ele enfrenta os zumbis Marvel, depois O enfrenta Apocalipse. Encontra o Homem de Ferro de outra terra. A única parte que eu acho razoavelmente legal é uma conversa que ele tem com a Mulher Hulk numa caverna. Isso. Que é bacaninha. Aham. De resto, Muito ruim, muito ruim. Mas tudo bem, porque abriu as portas para uma nova mensal do personagem que surgiu em 2016 pelas mãos de um escritor muito querido aqui da gente, que é o Jeff Lemire. O Jeff Lemire começou uma nova mensal do personagem e no Brasil a Panini decidiu continuar a numeração. É o que fazia sentido, Sim, né? nos Estados Unidos voltou pro número 1, aqui não, aqui continuou a partir do número 5. Ainda com arte do André Sorrentino, que é um parceiro recorrente do Lemire, né? Inclusive eles fazem Gideon Falls lá na Image. E o Lemire, ele pega o gancho exatamente de onde o Michael Bendis entrega, que é no final do Guerras Secretas. Ele apareceu em Nova York. No nosso mundo, no mundo que resultou das guerras, né? O mundo que resultou, ele tá lá e ele realmente tem essa segunda chance. Cabe dizer também que a Marvel fez uma coisa que foi pegar a X-23, que é um personagem que eu gostava muito, chegou a ter algumas minisséries lançadas lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e transformou ela na nova Wolverine. Sim, ela pegou o uniforme do Wolverine morto aqui da nossa cronologia normal e deu continuidade. Exato, então o que nós temos? Nós temos o velho Logan atuando ao mesmo tempo que a nova Wolverine, a X-23, que é a nova Wolverine, o que eu não acho muito bacana, cara. Eu gostaria muito que a Marvel tivesse transformado a X-23 numa grande personagem por mérito próprio. Sem pegar o nome do Wolverine, né? Pra que ficar na sombra do cara? É verdade, com o uniforme do cara, tudo. Né? Pô, era uma personagem muito legal. Mas enfim, aconteceu e foi assim que foi feito. O Ale mencionou porque aqui o mix é justamente esse. Velho Logan e novíssima Wolverine, né? E o velho Logan aparece nas histórias dela. Sim, existe um crossover. O velho Logan, a partir daqui, começa a aparecer inclusive nas histórias dos X-Men também. Ele vira parte da equipe e tal. Bom, o Jeff Lemire começa num arco muito legal. E, cara, eu acho que o Mark Millar e o Jeff Lemire foram os grandes responsáveis pelo velho Logan ser o personagem bom que ele se tornou, sabe? Porque o Lemire, ele tinha uma missão, que era dar continuidade ao massaveísmo profissional do Mark Millar e, ao mesmo tempo, explorar um pouco mais do passado maneiríssimo que o velho Logan tinha aqui nessa minissérie. Passado dele, mas futuro do universo onde ele está. E ele partiu, o Lemire, né? Ele partiu de um preceito interessante, que é o seguinte: o Logan não sabe que ele não tá no passado dele. Que não é a realidade dele, que é outra. Ele pensa assim: olha, meu futuro vai acontecer um monte de desgraça. Os vilões vão dominar. Eu vou impedir isso. Eu vou impedir isso de acontecer. Começa assim a Começa história. assim. Então ele vai atrás de todo mundo que teve alguma participação nisso. Qual é um dos caras que teve participação nisso que nós falamos aqui? O Bruce Banner, que despirocou e o Hulk virou vilão. Então ele vai dar porrada no Hulk. O que já é super legal, porque é exatamente o começo do personagem, a origem do Wolverine foi enfrentando o Hulk no gibi dele, né, cara? Super legal, e o Lemire acerta muito bem fazendo isso. Só que aí ele descobre que não é o Bruce Banner, o Hulk na verdade é o Show, né? É, o Amadeus Show. É o Amadeus Show. O menino fala pra ele: olha, o seu Wolverine, que eu não sei quem é você, cara. Exato, você tá muito velho, Você tá muito velho, etc e tal. Fica essa confusão, e o Lemire é muito bom, porque ele vai fazendo essa jornada dele no presente para pegar as peças-chave da revolta dos vilões e ao mesmo tempo ele vai recontando o passado. Então nós vemos aqui um recorte do dia D mesmo, de quando os vilões chegaram, tá ligado? E atacaram em Manhattan. A gente vê a queda de Pym. Isso que nós acabamos de falar, que tem o esqueleto do Pym, a gente vê como aconteceu do Pym e a Vespa lutando com os vilões, a hora que ele cai e morre exatamente, sabe? O momento em que tudo despiroca no mundo. E Lemire explica isso, ele mostra isso, o que é muito foda, cara. Que tinha sido só sugestionado ou mostrado de uma forma marginal na minissérie original, ele pega isso daí e fala assim: ó, foi assim que aconteceu, vamos lá. Vamos lá. E ao contrário do que aconteceu na minissérie Wolverine Origins, o passado do velho Logan não foi estragado. O Jeff Lemire não estragou a história fazendo isso, contando esse passado de antes do Logan ter família naquele mundo zoado e etc. O que aconteceu depois que o mundo foi tomado pelos vilões
e antes do Logan ter família no momento que nós vemos ele na história. O que aconteceu? Ele não Jeff estraga Lemire, nada, ele, pelo contrário, ele faz um negócio muito massa, cara. ele é muito hábil como roteirista. Muito né? bom, cara, ele é muito bom. Aliás, nós resolvemos aqui fazer esse programa do Velho Logan em homenagem ao Jeff Lemire, que tá saindo agora pela nossa editora aqui, hein, galera? Ó, o Ninguém, Jeff Lemire, capa dura, no capricho da editora Pocket aqui, hein? Nossa. Com um direito a verniz texturizado aqui no logotipo. Parece que você tá passando a mão aqui, que é a faixa do rosto dele, cara. Eu não deveria gostar disso, mas eu gosto. É, mas é legal pra caramba, né? Ele recria a história do Homem Invisível nesse gibi de uma forma sensacional. Enfim, nós somos muito fã do Lemire e agora a editora Pocket King tem um Lemire Para chamar de seu. Exatamente, galera, exatamente. Enfim, o link do Ninguém vai estar na descrição também. Já saiu da pré-venda, já tá sendo enviado e tudo aí pra galera. Garante o seu também. O Jeff Lemire não fez só esse primeiro arco de introdução do velho Logan. Porque o que começa a acontecer em algum momento, o Logan se liga, né? Ele fala, as coisas estão muito diferentes desse passado, do passado dele. Exato. Ele se liga, ele se liga com a ajuda de outros, diga-se de passagem. Sim, o Capitão né? América até interfere e tal. O Capitão América mostra sem ser spoiler, tá, galera, né? Ele mostra o Wolverine, da realidade que eles estão, morto. Porque o Wolverine morreu com um banho de adamante, o que deixou ele duro na forma de uma estátua lá. Pois ele fala, ó, essa não é a sua realidade. Tanto que, olha aqui, existe um Wolverine aqui que morreu. Na sua realidade isso aconteceu? Ele, não. Eu tô aqui, né? Eu tô aqui, afinal de contas. Então não é a sua realidade, cara. Por mais que você tente impedir, o futuro que você tá falando que aconteceu, nessa realidade não vai acontecer igual. Porque é totalmente diferente onde você está agora. E aí ele, pô, se liga do que tá acontecendo. Ao final do primeiro arco dele, ele resolve agora qual é o meu rumo no mundo. Exatamente. Né? É onde ele até entra nos X-Men, né? O Capitão América pega, o apresenta pra Tempestade e tal, ele fica feliz quando ele vê os X-Men e tal. Muito bonito esse reencontro com os X-Men por conta da calamidade da obra original. Com certeza. Que nós não contamos pra galera. Mas é bem bonito esse reencontro, né? Aí tem um segundo arco, né? Que paralelo às histórias dele na revista dos X-Men, tinha ainda a revista própria. E o Lemire faz um arco muito bacana, que ele fala assim, bom, eu não estou no meu mundo, mas existem coisas aqui que são réplicas do meu. Se existia um Wolverine aqui e existia um Wolverine do meu lado, logo, provavelmente, a minha esposa existe neste mundo também. Sim. A Maureen, né, a esposa dele lá nas terras desoladas do Old Man Logan. E ele vai atrás dela. Claro que é 50 anos atrás, então ela tá uma criancinha. Só que ele sabe, né, por conta da vivência com a esposa, que ela teve uma infância muito difícil. Então ele assume como missão, nesse presente, impedir que todos os perrengues pela qual a esposa passou na infância não aconteçam. E ele vai atrás dela. Nessa realidade. Que legal, né, cara? Ele vai atrás dela nessa realidade, lá numa cidadezinha do interior do Canadá, tal, encontra ela, criancinha, etc e tal. Poderia virar pedofilia, mas não vira, porque o Jeff Lemire é muito hábil. Ele tem uma relação paternal com a menina, sabendo que um dia ela vai crescer naquela realidade e tal. Cara, é muito bacana o negócio. Aí acontece uma parada no final desse arco, que a Lady Lethal, uma das principais vilãs do Wolverine, aparece, achando que é o Wolverine do nosso tempo, né? Sim. Você voltou? Eu tinha que ver com meus próprios olhos. E ela vai lá com uma penca de vilão pra acertar contas com ele, né? Que elas estão sempre brigando, ela queria dar um jeito de matá-lo. Não é possível, você sempre volta, agora eu vou te matar de vez. E vira essa treta com ela, e no final acaba se resolvendo. E não fica nada legal a presença da Lady Lethal pra cidadezinha onde eles estão. E aí, no próximo arco, o velho Logan decide ir atrás dela. Falar, ela veio atrás de mim. Agora eu vou atrás dela. Agora eu é que vou atrás dela. Eu vou me antecipar. Ele descobre, com a presença da Lady Lethal, que tem vários vilões que sacaram. O Logan voltou. Vamos atrás dele. Então ele fala assim, não, então eu é que vou atrás de todos antes que veio atrás de mim. É foda, né, cara? Essa saga aqui que se passa no Japão, né? Sim, o Último Ronin. O Último Ronin é uma das que eu mais gostei. É muito boa. E ele vai atrás dela, só que ele encontra ela numa situação que ele não esperava. Sim. Né? Pega ele de contrapé e ele fala, e agora? Vamos falar? Tem que falar. Tem que só falar, resumo, né? só resumo. Ela tá presa na mão de uma seita de vilões japoneses, que é uma seita que ele enfrentou no futuro distópico dele. E aí o Lemire é muito sagaz, porque ele começa a mostrar a treta dele com essa galera no presente e a treta que já aconteceu lá nas Terras Desoladas. Sim. Época em que estava começando o namoro com a esposa dele. Então nós vemos mais um pouquinho de flashbacks do passado do velho Logan. Inclusive é muito bacana, porque em Old Man Logan, do Mark Millar,
Ele não saca as garras de jeito nenhum, né, Ale? Quando ele saca, inclusive, é um deleite pro leitor, né? Lá no final. Ele não saca, mas os filhos não entendem por que o pai se deixa apanhar, não briga, etc. A esposa entende. Então o Mark Miller planta lá a noção de que a esposa sabe quem o Wolverine é. E por isso que ela entende por que ele aguenta. E aqui, o Lemire mostra a primeira vez que a esposa vislumbrou o Wolverine em ação. Na verdade, ele fala pra ela não olhar, né? Isso! Ele fala assim, olha, agora você não vai poder olhar. Eu não quero que você veja. Ele não tem outra solução naquela hora, né? E é muito bom, galera. É muito legal. Esse lance todo dele com a esposa no passado, reverberando no presente, só que ao invés de com a esposa, com a principal vilã. Sim. Nossa, mano, é muito interessante, o cara. Jeff Lemire, ele gosta dessa ideia de expandir a mitologia e de criar seitas e de criar cultos. Ele fez isso no Arqueiro Verde também, que eu tive o privilégio de editar, quando ele pegou e criou os vários clãs em torno do personagem, o clã da Fecha, o clã do escudo pode e crer. tal. Ele foi ampliando a mitologia do personagem e ele faz uma coisa parecida nesse arco aqui do último Ronin. Esse arco vai do número 13 ao 17. Antes dele, na revista 12, tem uma história solo, né? Que é uma história fechadinha, né? Um intervalo entre arcos aí, que é legal. Mostra a Jean Grey viajando com ele pelo mundo pra provar de vez, realmente fique tranquilo, cara, não vai acontecer de novo esse lance dos vilões tomarem tudo. E ela mostra pra ele, viaja com ele ao redor do mundo, pros lugares em que a revolução lá no futuro distópico dele aconteceu. Tá tudo tranquilo, tá tudo muito bem. E tinha que ser a Jean Grey, né? Jean Grey, lógico. Alguns pivôs da revolução lá não estão presentes aqui. Isso, exatamente. Então fique tranquilo. Aí, depois desse número 17... vem aqui um arco horroroso, que não é desenhado pelo André Sorrentino, mas é escrito pelo Lemire, com um tal de Felipe Andrade. Não sei, parece mais filler, tá ligado? Encheção de linguiça pra até o André Sorrentino voltar. São dois numerozinhos de uma luta dele com o Drácula pra salvar Jubileu. É terrível, terrível. Só que aí tem uma novidade. Aqui no número 19 da Panini, em vez de ter duas histórias, né, Novíssimo Wolverine e Velho Logan, passou a ter 3. Então tem 2 do Velho Logan. E aqui começa um novo arco que realmente dá sequência aqui na edição 20, que é um arco em que novamente nós vemos o Velho Logan voltando ao passado de vez. Ele cai nas Terras Desoladas sem saber como. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Só que tá entrecortando com a missão dele no presente, no espaço, para ajudar a Tropa Alpha, tá ligado? E aí descobre-se que na verdade é uma viagem mental causada por uma Jean Grey dominada por uns alienígenas e tal. No final dessa viagem dele ao passado, ele lembra que ele deixou o bebê Banner lá atrás. No fim de Velho Logan, ele mata toda a família do Banner, toda a gangue do Hulk, e sobra um nenezinho, que era o neto do Banner. E aí ele pega esse nenezinho pra criar, lembra disso? Lembro, claro. E quando ele sai, por causa das guerras secretas, do mundo dele e vem parar no nosso, o bebê fica lá. Sem ninguém, né? Sem ninguém. E por causa... Até tem a filha do Luke Cage, da Jessica Jones, tá lá cuidando e tal, mas né, é uma indefesa. Aí ele, por causa da viagem no tempo que ele tem nesse arco aqui, ele lembra do bebê Banner. E aí termina o arco aqui no número 20. Termina, do 18 ao 20 é o arco ruim do Drácula, mas esse arco aí. Termina com ele falando, não, eu tenho que voltar para as Terras Desoladas e salvar o bebê Banner. Pra corrigir essa situação. Pra corrigir a situação e trazer o bebê Banner pra minha realidade atual. E aí ele tenta viajar de volta no tempo. E é o último arco do Jeff Lemire com essas capas maravilhosas do André Sorrentino. O desenho de dentro não é dele, é de outro artista que eu também não gostei. Mas as capas são maravilhosas. E aí o Jeff Lemire termina de brilhar. Como é uma viagem no tempo, que ele quer encontrar o bebê Banner, lógico que ele não consegue voltar direto para as Terras Isoladas. Ele fica preso no tempo e ele vai voltando para vários momentos da carreira dele. Ele volta para a época da Fênix Negra, volta para o primeiro encontro com o Hulk, volta para a primeira guerra lá do Wolverine Origem. E aí a grande homenagem que o Jeff Lemire faz para o personagem Wolverine. Para o Wolverine, personagem Wolverine. Né? E é muito bonito, Alexandre, muito bonito. Ele recria um monte de momentos clássicos do personagem até chegar nas Terras Desoladas. Quando ele chega nas Terras Desoladas e ele vai pegar o neto do Banner, o neto do Banner não tá lá. Quem tá é a família dele. Ele volta antes do que aconteceu. Que aí vocês vão ter que ler pra entender o que aconteceu. Nós não demos spoiler. Mas é muito bonito, Alexandre, muito. Só que ele descobre que apesar de estar viajando no tempo, ele não pode influenciar em nada. Tudo vai acontecer do mesmo jeito. E aí fica aquele dilema. Eu fico aqui e revivo tudo de novo, aquela que aconteceu na história do Mark Miller,
ou simplesmente me despeço deles, agradeço a Deus por ter tido um último momento com minha família e volto pro meu atual presente, tá ligado? Que arco maravilhoso. Termina com o Jeff Lemire agradecendo ao Mark Millar. Ele fala aqui, ó, dedicado a Mark Millar e Steve McNiven com muita gratidão e respeito. Que legal, e né? ele deixa o personagem no número 25, entra o Ed Brisson num novo arco e ele tá até hoje cuidando das mensais do velho Logan. Com desenhos do Deodato, do né? Deodato, desenhos do Mike Deodato Jr., exatamente, cara. A revista do velho Logan, a partir do 25, então, entrou esse roteirista, e no Brasil ela já tá no número 35, por aí. Nos Estados Unidos, a mensal acabou no número 50, então provavelmente quando a Panini alcançar a mensal do velho Logan vai acabar, porque agora nós estamos tendo o retorno do Wolverine, né? Então provavelmente... Você achou que ele ia ficar pra sempre? Morto, né? Não tem como. Tá tendo o retorno do Wolverine e logo a Panini deve voltar com a mensal do Wolverine, que nos Estados Unidos já ressuscitou. Tá naquele grupo Savage Avengers, junto com o Conan, dois de seus personagens favoritos juntos na mesma revista. Que já tinham se encontrado aqui num Grandes Heróis Marvel da Abril. Tem um encontro, Conan vs Wolverine. O crossover. É o crossover. Exatamente, cara. O velho Logan, a revista, acabou lá no número 50, e aí o Ed Brisson iniciou uma outra minissérie, que é a Dead Man Logan, que são em 12 partes, ainda não se concluiu lá fora. Nessa revista, no número 6, o Wolverine dos dois tempos se encontram. O nosso Wolverine com o velho Logan. Tem um crossover dos dois, eles se encontram e ele disse que vai terminar com a morte do velho Logan. Vai ser o fim da história do velho Logan. O fim do velho Logan, exatamente. Ele volta até pro mundo dele, pra realidade dele. Então nós temos... Tudo volta ao normal, o Wolverine na nossa e o velho Logan na dele. Ele volta e na número 12 vai acabar a história do velho Logan com Dead Man Logan. Muito bacana, bem bacana toda essa trajetória do personagem. É legal, Bruninho, porque eu citei aquelas primeiras histórias do Wolverine no começo, do Chris Claremont e tal. O personagem foi muito bem tratado naquela fase. E depois, ele teve momentos bons, como aquela fase que ele é dominado pelo tentáculo e tudo. Do Mark Millar também. Do Mark Millar, Inimigo do Estado. Inimigo de Estado, isso. Ele teve momentos bons, mas ao longo dos anos ele também foi bastante maltratado. Sim, né? foi. Então eu acho legal que o personagem tenha recuperado, nessa fase velho Logan, tenha sido recuperado e tenha brindado os leitores com histórias bacanas. Também. Eu acho que está entre o melhor que a Marvel vem produzindo nos últimos anos com os mutantes. Eu gostei muito. Acho muito legal e acho que vai ser um desfecho digno do personagem. Eu não li ainda Dead Man Logan, ele deve publicar aqui no Brasil. Não li, mas fico feliz de saber que teve um começo, um meio e um fim, pelo menos em um personagem da Marvel Comics, né? O Wolverine que voltou agora, você tá ligado que ele tá com garras que esquentam, né? Não. É verdade. É um novo poder do Wolverine agora que ninguém ainda não sabe por quê. É tipo o que ele trouxe do inferno, as garras esquentam, né? Então nós vamos voltar ao bom e velho Wolverine. Tchau, velho Logan. Obrigado ao Mark Millar por essa excelente história e ao Jeff Lemire também. Essa fase toda do Lemire ainda não foi encadernada pela Panini em capa dura, mas deve ser porque ela é muito boa. Pelo menos tudo o que ele fez com o André Sorrentino deve concluir aí um encadernado bacana da Panini, né? E depois o que ele fez com os outros artistas nessa fase final. 2 encadernadinhos da Panini, acho que resolveria a situação do velho Logan em capa dura aqui no Brasil. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de tudo sobre o velho Logan. Deixa aí nos comentários se a gente esqueceu alguma coisa, né? Complementa o vídeo. E compra o Ninguém, do Lemire, que ele merece. Tchau, um beijo.